Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e abrir nossas Bíblias no Salmo capítulo 6. Em nome de Jesus. Salmo de Davi, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retirem-se no instante, cobertos de vergonha. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor. É com temor e tremor que nos aproximamos da Tua palavra, fale conosco nessa noite, ilumine nosso entendimento, a fim de aprendermos sobre Ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Bem, como a gente já começou a falar na semana passada, eu reitero nessa semana, nós estamos estudando os Salmos de Lamento. Nós não vamos estudar todos, porque são mais de 60. Mas o que vem a ser os Salmos de Lamento, como o nome já diz, são salmos nos quais o salmista, o autor do salmo, irá lamentar com Deus. Qual é a diferença do lamento para a murmuração? Simples. A murmuração, você lamenta, mas você questiona a Deus. Senhor, por que eu estou passando isso? Se o Senhor fosse bom, tinha me livrado. Veja, eu estou colocando em xeque a bondade de Deus. O lamento não é isso. O lamento não é uma murmuração. O lamento, eu não entendo. Eu levo a minha reclamação a Deus, mas a todo tempo eu continuo adorando, eu continuo me prostrando, eu continuo me submetendo a Deus. Por que trabalhar os salmos de lamento? Simples. Porque nós, enquanto cristãos, precisamos aprender a falar com Deus. E levar, meus irmãos, as nossas dúvidas, os nossos temores. Levar, talvez, como salmista. Veja, qual é o contexto do Salmo 6? O Salmo 6, a gente não tem precisão exata de que momento isso aconteceu na vida de Davi, mas pelas palavras dele, está claro que ele estava cercado de inimigos. E talvez você se encontre cercado de inimigos. E ele vai falar isso para Deus. Só que tem um detalhe, Davi entende, e a gente vai trabalhar isso, que ele estava cercado de inimigos porque ele tinha errado. Essa é a diferença. A murmuração, eu só chegaria para Deus e falaria assim, Senhor, olha só, estou cercado de inimigos, e aí? Davi não, ele fala, Senhor, estou cercado de inimigos, mas sei que eu pequei, tem misericórdia de mim. Gente, deu para entender? Eu fiz uma zona aí. Renan, foi? Então vamos lá, bota por favor, Cadu, já sabe. Que isso? Muito bom. Senhor, olha meus irmãos, essa é uma oração que a gente tem que aprender a fazer. Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O que o salmista está pedindo aqui é que Deus tenha misericórdia ao pesar a mão. Gente, a gente precisa reparar todos os detalhes da Bíblia. Ponto número 1. Em nenhum momento Davi falou que Deus estava errado. Em nenhum momento Davi falou assim, Senhor, o Senhor não tem razão. Não. Davi em nenhum momento tenta se justificar. Veja que aqui não tem justificativa, aqui Davi não está tentando dar uma desculpa. Ele simplesmente está pedindo o quê? Senhor, alivia. Meus irmãos, o nosso erro é que muitas das vezes a gente diante do pecado, e aqui claramente é um contexto de pecado, porque o que deixa Deus irado e furioso? O pecado. O problema é que muitas das vezes nós, diante do nosso pecado, a gente começa a dar desculpas. Meus irmãos, não adianta trazer desculpas diante de Deus quando a gente peca. O que nós temos que fazer é nos arrepender, mas nós podemos pedir que Deus alivie.
Isso não é errado. O que eu não posso é ficar tentando dar desculpa, porque não existe desculpa para o pecado. Ah, mas a pessoa me irritou muito. Te irritou mais do que irritaram Jesus na cruz? Claro que não. E Jesus não desceu da cruz e mandou fogo em todo mundo. Não há... Gostou, Henrique? Gostou dessa? Por favor? Não há desculpa para o pecado, porque o pecado, ele sempre é contra Deus. E aí, repare, meus irmãos. Primeiro, Davi não está falando assim, Senhor, o Senhor não tem motivo para estar irado, ou o Senhor não tem motivo para estar furioso. O que Davi só está falando é o seguinte, Senhor, eu sei da tua ira, eu sei do teu furor, mas por favor, não me repreendas nem me castigues. Tem misericórdia. Davi entendeu algo, meus irmãos, que nós precisamos entender. O quê? Bota Jeremias 10, 24. Olha o que o profeta Jeremias vai falar aqui. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Veja, Jeremias não era masoquista, né? Ele não está pedindo assim, tipo, Senhor, fica me chicoteando porque eu tenho prazer. Não é isso. Jeremias, ele tem consciência. Aqui ele está falando na voz do povo, né? Como se fosse o povo de Israel. Jeremias tinha consciência de que é justo Deus nos castigar. Só que o que Jeremias pede ao Senhor é o seguinte, Senhor, me castiga dentro da sua medida. Porque se o Senhor pesar a mão, eu vou ser reduzido a nada. Veja, meus irmãos, e aqui está a grande diferença entre o lamento e a murmuração. Quem murmura, questiona, não, Senhor, por que eu estou sofrendo as consequências? Não é isso. Isso está errado, não existe porquê. O porquê é porque eu sou pecador. Na verdade, eu tinha que sofrer ainda mais, eu tinha que estar no inferno. E não estou, nem você. Então, isso aqui é o que Jeremias e o salmista Davi também entende. Senhor, não estou negando que o Senhor está correto em me castigar. O que eu estou pedindo é só dar uma... Não pesa muito, que se pesar muito vai esmagar. Deu para entender, meus irmãos, isso aqui? E aí, só para corroborar com o argumento, bota 1 Crônicas 21, versículo 10. Que aí vocês vão ver Davi falando isso. Isso aqui, só para entender. Davi acabou de pecar, vocês conhecem. E aí, Deus vai mandar o profeta ir até Davi e falar o seguinte, vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu execute contra você. Deus falou o seguinte, olha só Davi, tu pecou, e você pode, eu sou tão bom contigo que tu vai poder escolher qual vai ser teu castigo. Tem 3 opções, aí agora vamos ver as opções, passa aí. Gad foi falar com Davi e disse, assim diz o Senhor, escolhe o que você quer, passa. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Sabe quando tua mãe virava para você e falava assim, tu fez isso, então tu escolhe. Tu vai ficar uma semana, sei lá, sem jogar bola, ou sem videogame, ou sei lá o quê. Então, só que aqui o nível é um pouco mais alto. Diga agora, que resposta devo dar ao que me enviou? Pode passar. Então Davi disse a Gade, estou muito angustiado. Veja, meus irmãos, veja. Não é errado estar angustiado diante da consequência do pecado. Errado seria se Davi aqui começasse a dar um monte de desculpa. Gente, não tem desculpa para o pecado. Não existe nada que justifique o pecado, porque o pecado é ir contra Deus. Isso é claro, gente, isso é claro, né? Mas olha o que ele vai falar, porém, é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Isso que o salmista aprende, e é isso que nós temos que aprender, meus irmãos. O evangelho não mascara o pecado de ninguém. Não teve um herói da fé que o evangelho mascarou o pecado, nenhum, desde Adão, passando por Pedro que negou Jesus, por Moisés que quebrou as tábuas, ele está falando dos... Nenhum evangelho mascara o pecado, porque o pecado não tem máscara, você não tem como esconder a vergonha do pecado, mas nos resta uma esperança, qual é? Aí volta para o Salmo 6 e bota o versículo 2, por favor. A compaixão de Deus.
A misericórdia do Senhor. Meus irmãos, diante do pecado, a nós cabe lamentar. E aí, qual é a nossa súplica? Só tem uma. Qual é? A compaixão de Deus, a misericórdia do Senhor. Diante do pecado, não adianta tentar fazer qualquer outra coisa, dar uma desculpa, usar de argumentos. Só há um argumento que nós podemos usar. Qual é? Não é mérito nosso, que nós não somos bons. É apelar para quê? Para a misericórdia. Sabe o que João Calvino fala? Abre aspas, João Calvino. Olha, essa aqui é a minha mensagem, está aqui no papelzinho, tá? João Calvino diz o seguinte, 2 pontos, abre aspas. Confesso ao Senhor que mereço ser destruído e levado a nada. Mas como eu seria incapaz de suportar a severidade da tua ira, não lide comigo de acordo com os meus desertos, mas perdoe os meus pecados, pelos quais provoquei sua ira contra mim. O que ele está falando é o seguinte: Senhor, o Senhor tem motivo para estar irado comigo, mas eu apelo para a tua misericórdia, porque se o Senhor realmente se irá completamente, simplesmente eu vou ser aniquilado. E é isso que o salmista está dizendo. Veja, meus irmãos, por que salmos de lamento? Porque nós pecamos, eu peco, você peca. Deveríamos pecar? Não, mas pecamos. O que fazer? O que fazer na hora da dor? O que fazer? Lembre-se que Davi aqui estava cercado de adversários. Só tem uma coisa que nós podemos apelar. Não adianta falar, mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, eu chegava cedo, eu pintava a tua casa. Deus vai falar, meu filho, só tem um argumento, meus irmãos. É esse aqui. Tem compaixão de mim. Lembra lá do cego? Filho de Davi, tem compaixão de mim. É só isso que nós... Esse é o argumento, meus irmãos. Essa é a humildade que nós precisamos ter. E isso aqui, isso significa reconhecer algumas coisas. Por exemplo, reconhecer a nossa total impotência diante do pecado. Nós, humanos, não temos nenhum poder de resistência contra o pecado, se não for, eu ia apontar para a flâmula, mas a flâmula não está aqui por causa da pintura, né? Se não for o revestimento de poder do Senhor. Nós, meus irmãos, precisamos, por isso que, por vários motivos, mas também por isso que a Bíblia fala assim, maldito o homem que confia no homem. Tanto o homem que confia num outro homem, mas o homem que confia na força do seu braço. Meus irmãos, sem Jesus, como diz a música, não dá. É impossível, meus irmãos. O que nós precisamos é da compaixão do Senhor. E graças a Ele, que Ele é compassivo. O que nós precisamos é da misericórdia do Senhor. E graças a Ele, que Ele é misericordioso. Tanto é que estamos hoje aqui e não estamos consumidos. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Só que, veja, eu apelo para a compaixão de Deus, mas a gente precisa ter noção de algo que às vezes a gente esquece. O pecado, ele tem consequências físicas. 2 pontos, parágrafo. Não estou dizendo que a pessoa que está doente está em pecado, pelo amor de Deus. Deu para entender que eu não estou dizendo isso? O que eu estou dizendo é que o pecado adoece. Mas eu não estou falando que toda doença é pecado, porque não é. Nós ficamos doentes pelo simples fato que somos humanos. Se fôssemos anjos, não ficávamos doentes. Né? Se você fosse um baiacu, você teria doença de baiacu. Se você fosse um golfinho, você teria doença de golfinho. Já que você é humano, você tem doença de humano. Faz sentido? Você acha que faz sentido, Renan? Obrigado. Agora, o pecado adoece? Sim. Porque o pecado é igual parasita. Não vou perguntar quem já teve lombriga nem solitária. Não se pronuncie. Calma, relaxa. Não quero saber. Não quero saber. Mas quem já teve alguma verminose, né? Um verme, assim como um câncer, ele consome. Tanto que, por exemplo, paciente com câncer, o que você começa a perceber? O cara começa a emagrecer sem motivo aparente. Aí você fala assim, calma aí, tem alguma coisa estranha. Por que está emagrecendo tanto? É igual droga. Droga, em geral, emagrece. Por exemplo, o crack, a cocaína também emagrece. Mas quando entra no crack, a pessoa, você vê, de uma semana para outra, a pessoa ela é sugada para dentro. Olha o que está acontecendo, Senhor, porque eu me sinto debilitado.
Senhor, porque os meus ossos estão o quê? Abalados. É isso que o pecado faz, meus irmãos. E nós sabemos o que é isso. Na verdade, todo ser humano sabe o que é isso, por mais que não queira reconhecer, porque o pecado consome. E o que fazer? Só tem uma opção, é recorrer a Ele e falar, Senhor, sara-me. E o Senhor sara. Sabe, o Senhor sara. Isso aqui você pode traduzir como o quê? Jeová Rafá, o Deus que cura, né? O Senhor, Jeová Senhor, Rafá que cura. O sara-me aqui, o verbo sarar, tem a mesma origem da palavra Rafá, tá? Que é o Deus que cura, né? Meus irmãos, novamente, diante do pecado, nós sabemos o que é isso. Não existe remédio que não seja a misericórdia do Senhor. Não adianta a gente tentar cobrir. Lembra que Adão e Eva fizeram? Eles pecam. A primeira coisa que eles fazem é tentar cobrir a vergonha. Eles pegam várias folhas para tentar se cobrir. Uma grande ironia. Por quê? É a criatura tentando se esconder do Criador com objetos da criação. Isso nunca vai acontecer. É Jonas achando que vai pegar um barco e vai se esconder de Deus. Ele sabia que não ia, né? Ele sabia. Mas às vezes a gente acha que consegue e não vai. O que fazer? O que fazer diante da dor na alma? É isso aqui, meus irmãos. Confesse a Deus. Aquilo que a gente começou falando no retiro, a gente já falou aqui, vamos continuar. Não existe avivamento sem confissão de pecados. Reconheça para o Senhor, Senhor, estou fraco, meus ossos estão abalados. Osso abalado é tipo o quê? Parece que eu vou quebrar. Sabe a osteoporose? Hoje a gente está muito médico, né? Isso aí, hoje está assim, né? Padrão, o que é isso? Parece osteoporose da alma. É exatamente isso. Eu vou quebrar, eu vou rachar. Por quê? Porque eu estou debilitado. A nós cabe clamar pelo quê? Pela misericórdia do Senhor, para que então Deus exerça a misericórdia e nos sare. Porque no sangue de Jesus existe a cura para qualquer pecado. Existe cura para aquilo que a gente precisa. Gente, fez sentido ou ficou muito doidão? Cadu, fez? E aí? Você está começando no sim? Que isso? Não, você já era do sim? Não sabia. Que bom. Isso aí. Então, meus irmãos, bota Salmo 32, versículo 3. Só para demonstrar ainda mais o argumento. Veja o que o salmista também fala. Aqui, por que a gente tem que confessar os pecados? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Meus irmãos, não existe avivamento sem confissão de pecados. É por isso. Quer ver? Tem coisas que às vezes a gente fica se perguntando, né? Por que Deus... Vamos lá. Estou indo em direção ao precipício. Deus não poderia me soprar um vento e me virar? Poderia. Mas por que às vezes Deus não faz isso? Bem, primeiro porque Deus não quer escravos, Deus quer pessoas livres. Mas sabe por quê? Porque quando acontece aqui, quando a gente cai no pecado e os ossos começam a apodrecer, a gente aprende algo que às vezes só pela dor a gente vai descobrir o quê? A total dependência de Deus. Que quando a gente está em pé, às vezes bate uma autossuficiência. Lembra de Paulo? Por que foi posto um espinho na carne de Paulo? Ele explica, para que eu não me ensoberbecesse com o quê? Com o tamanho da revelação. O espinho na carne era pecado? Eu não tenho como afirmar 100% que era pecado, mas eu tenho como afirmar que era o quê? Mensageiro de Satanás. Então, não era coisa boa, né? Que o mensageiro de Satanás não é bom, né? Acho que é tranquilo isso. Pois bem, diante desse quadro, no qual não existe nenhum outro recurso, nós aprendemos o quê? A dependência de Deus. Sabe aquele negócio que a pessoa só é ateu antes do avião começar a cair? Que depois que o avião começa a cair, meu irmão, ninguém mais é ateu, né? Que aí todo mundo lembra. Então, é isso. Só que não é o avião, é a nossa vida, a nossa alma que está caindo. Mas existe uma solução que não está na nossa força, nem na nossa vontade. Está onde? No Deus que é misericordioso. Graças a Deus pelas misericórdias do Senhor. Na verdade, as misericórdias do Senhor são a causa de nós
não sermos consumidos, meus irmãos. Sabe por que esse mundo que jaz do maligno? Não sei se vocês viram hoje pela manhã, eu sempre dou uma olhada nas notícias, e aí teve uma chuva de verme na China. Vocês viram isso? Chuva de verme. Aí tá todo mundo se perguntando como isso foi acontecer, porque não teve nenhum tornado, né? Que às vezes, parênteses, momento, cultura, geral, INV é de Deus. Já aconteceu de você estar andando, aconteceu isso na Amazônia. O pessoal estava andando no meio da Amazônia e encontrou um tubarão no meio da floresta. Aí você começa a se perguntar, mas o que aconteceu? Como é que tem um tubarão no meio da floresta? Será que o anjo estava transportando o tubarão e deixou cair? Será que a nave foi abduzir o tubarão e ele caiu? Não! O que acontece é o seguinte, às vezes passa um tornado, e aí passa no mar, pega. Viu? Pega, e aí quando o tornado se desfaz, vocês acharam que ia cair, né? Homens de pequena fé, pessoas de pequena fé. Quando para, ele cai num lugar muito louco. Então isso acontece, chuva de lula, uns negócios meio bizarros, assim. Só que lá na China não teve nada. Aí o pessoal até agora não sabe o que é. Tem gente falando que é o apocalipse, né? Mas tudo que acontece, o pessoal fala que é apocalipse. Acontece um eclipse, o pessoal fala que é apocalipse. Apocalipse já está acontecendo há não sei quanto tempo. Qual é o ponto que eu quero chegar? Por que eu estou falando isso? Simples, meus irmãos. Por que simplesmente não vem um meteoro e destrói tudo? Não vem um tsunami e destrói tudo? Por causa das misericórdias do Senhor. O Senhor tem mantido a sua igreja. E como a gente canta aqui, o Coliseu não parou a igreja. Roma não parou a igreja. O inferno não parou a igreja. Por que a igreja é boa? Não, por causa das misericórdias do noivo. Meus irmãos, nós temos que aprender a apelar à misericórdia de Deus. Quando nós nos chegarmos a Deus hoje, eu acredito que todos nós fazemos orações antes de dormir, tanto nas refeições como antes de dormir. Mas o que nós temos que clamar é por misericórdia. Senhor, eu não tenho nada, mas eu clamo pela tua misericórdia. Não por mérito meu, mas pelo mérito de Cristo na cruz. E aí, volta lá para o Salmo 6, versículo 3. Porque se a gente fala da consequência do pecado físico, aqui nós vamos ver a consequência do pecado aonde? Na alma. E não só pecado, meus irmãos, mas quantas coisas talvez não estejam tornando a nossa alma profundamente perturbada. Isso aqui é algo muito difícil. Também a minha alma está profundamente perturbada. Algumas coisas são mais fáceis, é difícil de explicar, mas é fácil de sentir. Acredito que todos nós aqui, de alguma maneira, já sentimos isso. Isso me soa como a angústia. Angústia é um conceito difícil de explicar, mas que todo mundo já sentiu. Geralmente, quando a gente explica angústia, a gente explica como aquele vazio no meio do peito, né? Quase que uma opressão no peito que te sufoca. Geralmente, sobe aquele bolo na garganta e você sente falta de ar. Isso é angústia. E é o que ele está falando aqui. Também a minha alma está profundamente perturbada. E aí, é muito interessante, eu vou tirar aqui, porque tem uma construção aqui meio estranha. Veja, essa última frase, ela é estranha. Parece que está faltando alguma coisa, veja. Mas tu, Senhor, até quando? Mas até quando o quê? Não parece que está faltando assim? Pensa, vamos lá. Mas Cadu, até quando? Ele ia perguntar, até quando o quê? Está falando do quê? Aqui parece que está faltando alguma palavra. Mas tu, Senhor, até quando? O que a gente entende desse versículo? Sabe aquele momento da angústia que falta a palavra, que tu começa a tentar falar? Não sei se acontece isso com você. Você está no meio de uma frase e começa a chorar e trava, dá uma travada aqui. Às vezes dá até uma dor na garganta. Não sei se aconteceu isso. E você não consegue continuar. É exatamente isso que está acontecendo. Veja que qual seria a ordem natural da frase? Mas tu, Senhor, até quando vai se manter irado? Ou até quando o Senhor vai demorar para me ajudar? Teria que ter algo mais. Ou aqui, ou aqui. Mas tu, Senhor, vai me ajudar até quando? Ou, mas tu, Senhor, a minha dor vai permanecer até quando? Ou teria que ter uma explicação antes do até quando, ou depois. Mas tu, Senhor, até quando não vai me responder? Só que o salmista não consegue continuar. Por quê? É angústia. Veja que ele já está angustiado. Sabe quando a alma aperta e você não consegue continuar a frase que para? É o que está acontecendo. Só que graças a Deus, que o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. O que são gemidos inexprimíveis? É um momento em que você não consegue expressar a sua dor. Você geme.
mas o Espírito Santo nos ajuda. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Mas veja algo, e eu estou reforçando isso a cada versículo. O salmista não esconde. Meus irmãos, crente não é super-homem. Crente sente dor. A questão é que tem os dois extremos. Tem o crente que diz que, uma vez eu atendi uma paciente, lá em Cascadura. Não vou falar de onde que ela era, óbvio. Mas ela foi uma grande pregadora. Ela falou que pregava, e é verdade, para 10 mil, 15 mil pessoas. Só que era de uma doutrina na qual depressão era pecado. E aí, aonde que deu problema? Que um dia ela deprimiu. E aí ela falou que começou a orar e não melhorou. Aí teve que parar no psiquiatra, e o psiquiatra era eu, né, no caso. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem um extremo de que acha que não pode ficar doente. E tem o outro extremo, que é o do crente miserável. Oh, como eu sou miserável, veja como eu sou espiritual. Gente, você não é mais espiritual, nem porque você não sofre, nem porque você sofre demais. Qual é o ponto? O ponto é, não sei como é que você está, mas sabe a quem você deve recorrer hoje, eu e você? Ao Senhor. Mesmo que faltem palavras, mesmo que a gente não consiga nem construir uma linha de raciocínio inteira, mas o Senhor, meus irmãos, é aquele que não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o interior. E o nosso Deus também teve a sua alma profundamente triste até a morte, quando chorou no Getsêmani e suou sangue por causa do meu e do seu pecado. Eu falei do meu e do seu, né? Ficou meio estranho isso. Do meu e do seu pecado. Não percebi, não. Até quando? E aí, veja, eu falei isso tudo, mas eu quero fazer mais um comentário. Qual é? Murmuração seria você perguntar até quando e jogar tudo pro alto. Lamento é perguntar até quando, mas continuar crendo. Quer ver? Passa o versículo. Na graça. Veja que ele vai falar sobre graça. Mas volta para o 3, porque não é sobre isso que eu quero comentar agora. O que eu quero falar é o seguinte. Não é errado você perguntar para Deus, Senhor, já está doendo há muito tempo. Será que eu vou ter que esperar ainda mais? Não é errado. Veja. Ele está perguntando até quando. Por isso que a gente está trabalhando em Salmo de Lamento. Para a gente aprender, meus irmãos, isso aqui não é questionar Deus. Não é questionar a autoridade de Deus. Deus faz o que Ele quer. Ele não tem que dar resposta para ninguém. Deus não tem que se explicar para ninguém. Mas Deus não me proíbe perguntar. Senhor, o quanto eu vou ter que esperar? Já é o 11º dia de campanha. Já fiz várias. Até quando? E eu vou ser sincero com vocês, meus irmãos. Eu faço algumas perguntas até quando para Deus. Quer ver uma que eu faço muito? Até quando nós teremos que esperar o grande avivamento no Brasil? Eu fico me perguntando por que Deus ainda não avivou essa nação? Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. O salmista diz, pede-me as nações, eu te darei. E eu não sei, Deus nunca me respondeu até quando nós vamos ter que esperar. Mas até quando a gente continua pregando e fazendo missão? Até quando a gente vai ter que... Eu pergunto isso para o Senhor. Senhor, até quando que essa violência, que entra governo, sai governo, muda a economia, muda o sistema político, muda tudo, mas como não muda o coração do homem, até quando? Até quando? O que fazer? Aí sim, passa. O que fazer é isso aqui. Senhor, socorro. Meus irmãos, crentes têm que aprender a pedir socorro para Deus. Não estou falando que você não deva pedir socorro na igreja, para o líder, para o pastor. Não estou falando para isso. Mas você pode pedir socorro para todas as pessoas. Mas tem uma que você sempre tem que pedir. Quem? Deus. Socorre-me, Senhor. Essa é uma noite que nós pedimos socorro para Deus. De falar, Senhor, socorro. É exatamente isso, socorro. Volta-te para mim. O que o salmista aqui, qual é a sensação do salmista? É que como se Deus não estivesse olhando para ele. Não é que Deus não olhe para nós, mas quando nós estamos em pecado, a santidade de Deus não pode habitar no meu pecado. Só que o salmista, gente, novamente, leia o texto com todo o refinamento. Veja, o salmista não está falando assim, Senhor, me aceite de volta.
O salmista está falando, Senhor, o Senhor volta para mim, porque o salmista sabe que ele está debilitado, em pecado, e ele não consegue se aproximar de Deus. Então ele pede, Senhor, o Senhor, por favor, vem até mim, porque eu não consigo ir até você. Meus irmãos, existem momentos, muitos, que se o Senhor não vier até nós, a gente não tem força para chegar. Na verdade, a gente nunca consegue chegar até Deus. É sempre Deus que vem até nós. Porque Deus é Deus. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Esse é o nosso Deus. Mas cabe uma oração. Qual é? Senhor, volta-te. E aqui eu posso até fazer uma extensão de raciocínio. Não é sobre isso que o versículo está falando. Parêntese, um erro muito grande, meus irmãos, é você pegar uma verdade bíblica e enfiar essa verdade bíblica aonde não está falando. Então, o comentário que eu vou fazer agora não está nesse versículo. Mas não é errado você também orar por isso. Qual é? Volta-te, Senhor, a segunda vinda de Jesus Cristo. Aqui não está falando sobre a segunda vinda, estou deixando muito claro. Mas não é errado você falar, Senhor, volta, volta. Nós ansiamos a volta de Cristo. A noiva que anseia a volta do noivo, meus irmãos. Quando então toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Volta-te, Senhor, e socorre-me. E aí vem o ponto principal. Salva-me. Por quê? Senhor, salva-me porque eu sou bom. Senhor, salva-me porque eu mereço. Senhor, salva-me porque eu sou miserável. Só tem um argumento de apelação diante do Supremo Juiz. Senhor, salva-me por causa da tua graça. Gente, a nós só resta, e graças a Deus que só resta isso, a graça. Mas saiba que a graça é tudo o que você precisa. Porque, novamente, como Deus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. O que nos basta, meus irmãos, é a graça. O problema é quando falta a fé para isso, né? Aí é o problema. Aí o problema está na fé, não na graça. Mas qual é o único argumento de apelação? Qual é a única justificativa? Não é no nosso mérito, não é na nossa justiça, não é na nossa obra, é em Cristo, porque a graça foi manifestada em Cristo na cruz, quando Ele pagou o meu e o seu preço. Quando você for pedir socorro e for pedir salvação, é pela graça. Quando você for orar por alguém que ainda não conhece a Jesus, qual é o argumento que a gente apela para Deus? Que a gente pode apelar para Deus. Senhor, salva essa alma, não porque ela merece, porque ela não merece, e a gente também não. Salva por causa da tua graça. Senhor, me ajude, não porque eu mereço, porque eu não mereço. Não mereço. Nem eu, nem você. Ah, mas eu pregava a palavra. Grandes coisas. Naquele dia muitos dirão, mestre, mestre, Senhor, Senhor. Em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos isso e aquilo, e ouvirão. Afastai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Só tem um argumento. É por isso que obra não salva ninguém. É por isso que caridade não salva ninguém, gente. Ah, mas eu era tão bom. Eu doava meus bens para os pobres. Eu ia no orfanato, ia no asilo. Parabéns. Eu pagava meus impostos, parabéns, se não pagar, vai preso. Então, eu era bom pai, boa mãe, bom filho, só não conhecia Jesus. Então, é justamente por causa desse só que você vai queimar no inferno. Ué, tá errado, Henrique? Você discorda? Ah, tá, obrigado. É isso aí. Então, qual é o argumento? Qual é o argumento? Senhor, salva-me por causa do quê? Da tua graça. E graças a Deus pela graça, meus irmãos. É por isso que nós dependemos totalmente desse Senhor. É por isso que o cristão aprende cedo a depender totalmente de Jesus. Por isso que fé não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu creio. Fé é a certeza das coisas que não se veem e daquilo que se espera. E aí eu sempre faço um comentário que eu gosto muito. O mar está fechado na minha frente. Ué, Deus é poderoso para abrir o mar. Mas Deus não abriu o mar. Deus é poderoso para me fazer andar por sobre as águas. Mas Deus não abriu o mar, nem me fez andar por sobre as águas. Afundou. Deus pode mandar um peixe, me fazer engolir e me cuspir na praia, igual foi com Jonas.
Não é muito agradável, mas Jonas foi salvo. A gente sempre acha, só fazer um parênteses aqui, Deus mandou um peixe para castigar Jonas. Não, Deus mandou um peixe para salvar Jonas, porque senão Jonas teria afogado. Tem como comprovar isso? Tem, porque Jonas, na oração dele, depois lê Jonas capítulo 2, ele fala que as algas se enrolaram na minha cabeça e eu desci até a profundeza. Então não teria como Jonas sobreviver, se Deus não tivesse mandado o peixe. E aí você está reclamando do peixão que Deus está te mandando. Isso aí vale até para o pessoal que está na varoagem, no retiro, né? Isso aí, ó, fica ligado, isso aí, está reclamando, mas deixa para lá. Qual é o argumento que nós temos? Por tua graça. Por tua graça. Meus irmãos, em nome de Jesus, recorra à graça do Senhor. E aí, passa aí, Cadu. Antes, bota Salmo 30, versículo. Não, pode passar, isso. E aqui, Davi era inteligentíssimo. Também, né? Para ser autor bíblico, tinha que ser inteligente. Olha que argumento. Gente, não é errado argumentar com Deus. A gente tem que aprender a argumentar com Deus. Olha o argumento de Davi. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Veja que Davi vai apelar. Aprenda a orar, eu e você, para a compaixão de Deus, ou seja, para a misericórdia, para a graça. E agora, Davi vai apelar para quê? Para o louvor a Deus. Veja que Davi não está novamente reclamando. Essa é a grande diferença do lamento. Ele não está questionando, mas ele faz um argumento maravilhoso. Ele sabe que mesmo Deus castigando, Deus continua sendo digno de louvor. E aí o que ele vai argumentar é isso, fala assim, Senhor, se o Senhor pesar a mão e me matar, quem vai te louvar? Olha que esse argumento é muito bom. É claro que Deus pode falar assim, mas eu não preciso do teu louvor e te mandar um raio, né? Mas, ainda bem que ele é gracioso e misericordioso. Mas esse é o argumento. Davi sabe da glória de Deus e que Deus é digno de ser louvado. Veja, meus irmãos, o problema é que a gente fala assim, Senhor, até quando o Senhor não vai me livrar? E a gente não louva, a gente não glorifica. Davi argumenta justamente para isso, para a glória de Deus. Veja que ele em nenhum momento nega que Deus merece ser louvado, que Deus é digno de toda adoração, mesmo quando Deus está me castigando. Castigando não é uma boa palavra, né? Me repreendendo, me disciplinando, porque Deus disciplina a todos quanto Ele ama. E às vezes é muito difícil louvar na hora da disciplina, né? Mas temos que louvá-lo. E esse argumento é fantástico. Senhor, é claro que Deus pode responder muitas coisas. Tipo assim, se você morrer tem mais uns 300 milhões que podem me louvar. Mas Deus é misericordioso e gracioso. Então, isso está na Bíblia, a gente pode argumentar dessa forma. Então, Senhor, se o Senhor me mandar um raio e me partir no meio, permita-me te louvar mais uma vez. Gente, deu para entender isso? E aí, sim, bota Salmo 30, versículo 9. Vocês vão ver como esse argumento é usado várias vezes, tá? Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Veja, meus irmãos. Tá doendo pra caramba, porque ele já está se sentindo como pó, mas ele em nenhum momento nega que Deus é digno de ser louvado. Na verdade, ele argumenta com isso. Bom, Senhor, me salva para que eu te louve mais uma vez. E aí, veja, Salmo 88, versículo 11. Vou mostrar 4 referências, vou mostrar que isso é doutrina. A tua bondade será anunciada na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Agora ele está argumentando o seguinte, Senhor, se o Senhor me matar, quem vai pregar? Então, Senhor, me salva para que eu possa anunciar a tua bondade, como o Senhor me salvou. Isto é por isso que a gente dá testemunho na igreja, gente. Por que a gente dá testemunho na igreja? Para falar, olha só, eu era miserável. Só não pode ser aqueles testemunhos. Só a graça. Tem uns testemunhos na internet que é assim, não sei se vocês já viram isso, gente. Se não viram, não vejam. Não, porque eu tomei 30 tiros, matei 250. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Aí já é demais. Mas tudo bem. Não vejam essas coisas, tá? Vocês aí atrás que ficam me mandando esses vídeos, tá? Ficam me mandando vídeo de piadinha crente. Jesus tá vendo, tá? Isso aí. Nicole sempre manda um vídeo engraçadinho, tá? Tô de olho em vocês. Mas tá bom. O que ele tá argumentando é isso aqui. Senhor, se o Senhor me matar, quem vai pregar? Gente, deu para entender o raciocínio do salmista? E aí, finalmente, Isaías 38, 18. Galera do Cine tem que conhecer bem os livros e as abreviaturas, né? Aqui.
A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem a cova não esperam em tua fidelidade. É o mesmo argumento, meus irmãos. Aqui a gente aprende, então, 3 argumentos diante de Deus. Apelar para a compaixão de Deus, apelar para a graça e apelar para o louvor a Ele. E aí, para a gente já ir terminando, eu tenho que terminar, volta lá, por favor. Versículo 6. Talvez você esteja assim, meu irmão, minha irmã. Cansado de tanto gemer. Veja que o salmista chorou tanto, eu não sei se você já sentiu assim. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas um alago. Ele chorou tanto, mas tanto, que ele está sentindo a cama dele alagada, quase como se ele conseguisse nadar no próprio choro. É exatamente o que ele está falando, tá? E nisso ele vai gemer, por causa do pecado. Por causa do pecado. O que fazer, meus irmãos? O que fazer? Veja, ele continua, passa aí. De tristeza, os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Sabe quando tu chorou tanto que tu fica inchado? Que a cara fica até meio assim, parece cara de bulldog, sabe? Que dá aquela... Vocês já viram um bulldog? Não é bulldog? É, né? Um pug, né? Tem um bulldog e tem um pug, eu não sei qual é a diferença. Mas isso aí. O pug eu acho que é do Homem de Preto, né? Mas deixa pra lá. Que você fica quase que deformado de tanto chorar. E veja que aqui, aquilo que eu falei, ele estava cercado por adversários. Mas o salmista sabe de algo, meus irmãos, e que eu espero que eu e você saibamos. Versículo 8. Eu vou ler a parte final. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Meus irmãos, o Senhor não rejeita o coração arrependido. O Senhor rejeita o coração soberbo. Deus resiste aos soberbos, está na Bíblia. Mas o coração arrependido. Arrependimento é mudança de rota, mudança de caminho. Aquele que matava não mata mais. Aquele que mentia não minta mais. Se nós nos arrependermos, o Senhor ouve a voz do nosso lamento. Por isso, estamos trabalhando os salmos de lamento. Aprenda a lamentar aos pés do Senhor. O mesmo exemplo que eu dei semana passada, eu dou para esse. Quando aquela mulher chega e lava os pés de Jesus com choro e seca com o cabelo, Jesus não manda embora. Os discípulos queriam que mandasse embora, mas Jesus não manda, porque Jesus não rejeita. Quer lamentar? Lamente no Senhor. Com o Senhor. Como? Apelando para compaixão, graça e louvor. E aí passa. Não, era para passar. O que houve? Aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que ouve a nossa súplica, meus irmãos. O Senhor, Ele acolhe a minha oração. Isso aqui nos faz lembrar muito. Lembra quando a Bíblia diz que o Senhor pega cada gota da nossa lágrima e acolhe no seu odre? As nossas lágrimas aos pés do Senhor não são desperdício, meus irmãos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas os que choram aonde? Aos pés do Senhor. Não é chorar de remorso, não é chorar de murmuração, é chorar o choro do arrependimento, do coração rasgado. Esse choro, o Senhor acolhe a minha oração, o Senhor ouve a minha súplica. Finalmente, nem precisa botar o outro, porque eu preciso acabar. Versículo 2. Está doendo, meus irmãos? Peça compaixão por Deus. Não negue que você está debilitado. Não negue a consequência do pecado. Não se engane. Confesse o seu pecado para Deus, mas apele para a compaixão do Senhor. Versículo 4. Peça socorro a Ele. Não argumente com nenhum outro motivo. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Não, somos pecadores miseráveis. Só existe um ponto de âncora da nossa alma. Qual é? A graça. Salva-me por causa da tua graça. E aí, finalmente, versículo 5. Ao próximo. Lembre-se, o Senhor é digno de ser louvado. Não importa a nossa dor. Não importa o que esteja acontecendo. Ele é o Senhor supremo de todas as coisas. Meus irmãos, deu para entender? Tranquilo? De boa?
Feche seus olhos. A gente tem alguns minutos finais nesse culto. Fale com Ele. Lamente. Converse com Ele. Às vezes a gente lamenta para nós mesmos, no espelho, mas a gente não lamenta para Deus, então fale com Ele. Peça perdão se tiver que ser pedido. Peça ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos aproximamos de Ti, Deus, pela Tua graça. Senhor, clamamos pela Tua graça, Senhor, porque se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles já nos teriam consumidos vivos. Mas, Senhor, não temos nenhuma qualidade que nos recomende a Ti. Por isso, apelamos à Tua graça. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, somos tão falhos, tão miseráveis, Deus. Mas, Senhor, estamos aqui, Deus, querendo uma mudança, querendo uma transformação. E apelamos à Tua compaixão, apelamos à Tua misericórdia e graça, Senhor. Senhor, que proveito nós teremos mortos? Mortos não te louvam, Senhor. Então nos dê mais uma chance de te louvarmos. Nos dê mais uma chance de pregarmos o Teu Evangelho. Nos dê mais uma chance, Senhor, de levantarmos mãos, Deus, limpas a Ti, Deus. Tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Salva-nos. Salva-nos não porque nós mereçamos, Senhor, porque nós não merecemos a Tua salvação, mas salva-nos pela Tua graça, pela graça de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pois não importa o que o Senhor faça, o Senhor é digno de ser louvado. O Senhor é fiel, o Senhor é grande e maravilhoso, Deus. Mesmo que o Senhor nos castigue e nos consuma, ainda assim o Senhor é grande e maravilhoso. É o amado de nossas almas, o nosso noivo lindo, o qual nós ansiamos e esperamos, Senhor, pela Tua volta. Louvado seja o Teu nome nessa noite. Muito obrigado por tudo, Senhor. E que se for a Tua vontade, amanhã possamos estar aqui novamente, a fim de aprendermos sobre a Tua palavra. Nos leve em paz para os nossos lares, Deus. E que possamos ter um final de noite tranquilos e em paz na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos contar, porque são 11 dias de batalha, 11 dias de vitória, que até aqui o Senhor tem nos sustentado. E cremos que o Senhor irá nos sustentar, por causa da graça dEle. Então, vamos nessa. Calma, deixa eu sentar, não fique nervoso. E 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que a gente conta? A gente sempre fala, por que a gente conta? Meus irmãos, porque cada dia é uma vitória. Você acha que Satanás queria que a gente estivesse aqui? É claro que não. Mas cada dia é uma vitória. E também porque a gente é maluco. Mas deixa isso pra lá. Né? A gente não precisa falar isso, né? Em nome de Jesus. Mas Deus é bom. Quê? É isso aí. Eu não sei quem você falou, não. Somos loucos por Jesus. Feche seus olhos mais uma vez, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares. E que se for da Tua vontade, amanhã possamos estar aqui novamente. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você e sua família, hoje para sempre, todos digam. E está encerrado esse culto às 9 horas.